Existem inúmeros lugares bonitos para visitar em todo o mundo, mas alguns lugares são perigosos demais, protegidos ou misteriosos demais para serem explorados. Vários locais em todo o mundo, de prédio a estruturas artificiais, a habitats naturais, que contêm espécies perigosas, mistérios religiosos e segredo, tornam essas áreas proibidas a pessoas de fora. E no vídeo de hoje te mostraremos 10 desses lugares proibidos que você não tem permissão para visitar. Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Surreal. Eu me chamo Gustavo Henrique e antes de assistirmos esse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para receber novas atualizações. Número 1. A Zona Vermelha da França. Nem todas as cenas da França são feitas de colinas verdes cheias de aldeias deslumbrantes. De fato, há uma área deserta que é proibida há quase um século. Em uma região perto de Verdun, na França, fica uma floresta virgem conhecida como Zona Rouge, também conhecida como Zona Vermelha. Ninguém mora lá, nada foi construído lá e é realmente proibido entrar. Antes da Primeira Guerra Mundial, Verdun era principalmente terra agrícola. A área mudou rapidamente durante a guerra, depois que milhões de projéteis de artilharia foram disparados. O chão foi agitado, as árvores foram esmagadas e as cidades foram destruídas por explosivos. A guerra terminou em 1918 e deixou as aldeias um verdadeiro acidente de guerra, destruída. O governo francês considerou o custo da reabilitação da terra, mas finalmente decidiu realocar os moradores locais. Todos os cartuchos e munições foram deixados na área, e essa área foi considerada Zona Vermelha, ou seja, você não pode entrar lá. A área de 1.190 km² ainda é estritamente proibida por lei de entrada pública e uso agrícola. As autoridades estão trabalhando para limpar a terra. Muitos acreditam que pode levar cerca de 300 a 700 anos para ser concluído, ou talvez nem seja totalmente limpo. Número 9. Fort Knox. Um dos mistérios mais bem guardados dos Estados Unidos está localizado a apenas 48 km a sudoeste de Louisville. O American Bullion Depository, também conhecido como Fort Knox, é empilhado com tijolos de ouro brilhantes. Pouquíssimas pessoas entraram na Fortaleza de Ouro, deixando muitas perguntas sem respostas sobre o local. A construção de Fort Knox foi concluída em 1936 e fica em um posto do Exército dos Estados Unidos de 109.000 hectares. O ouro era embarcado naquele tempo por trens tripulados por metralhadoras. Em seguida, foi carregado em caminhões do Exército, protegido por uma brigada de cavalaria dos Estados Unidos. Só para ficar claro, tecnicamente Fort Knox, o posto do Exército dos Estados Unidos, fica ao lado do US Bullion Depository, mas o termo Fort Knox é frequentemente usado para se referir ao edifício do cofre de ouro. A Constituição dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos foram armazenadas lá por curtos períodos. O governo dos Estados Unidos calcula que o depositário de ouro dos Estados Unidos detém quase 4.582 toneladas de ouro, que vale mais de 175 bilhões de dólares. A instalação possui um dos melhores sistemas de segurança que existe no mundo todo. O que acontece lá é principalmente um segredo. É como se originou a frase, tão segura quanto Fort Knox. Número 8. A Ilha Sentinela do Norte. Por mais difícil que seja acreditar, ainda existem vários grupos indígenas isolados, o que significa que não mantém contato com a civilização moderna. O povo sentinela da Ilha Norte é uma das poucas tribos isoladas. Em 1991, uma expedição externa da Índia flutuou cocos na água em direção à ilha habitada pelos sentinelenses, conhecido por serem hostis a estrangeiros. Em duas dessas viagens, uma equipe indiana fez contato. Os sentinelenses queriam os cocos desconhecidos, mas na verdade não recebiam bem os estrangeiros. Em 2018, um missionário dos Estados Unidos tentou entrar em contato com o povo sentinela, mas foi rapidamente morto por arco e flecha. O grupo deixou bem claro há anos que não tem interesse em fazer novos amigos. Em 1896, um condenado da grande colônia penal da ilha de Andaman escapou em uma balsa improvisada e acabou desembarcando em terra na Ilha Sentinela do Norte.
seus restos mortais foram encontrados dias depois com uma garganta cortada e várias feridas de flecha. Ficou óbvio que os sentinelenses não querem nenhum contato. E é melhor deixar assim, deixa eles pra lá, cada um no seu quadrado. Eu não quero visitar ele, e você? Tem interesse em ir lá? Se tiver, boa sorte. Número 7. Capela da Arca da Aliança, na Etiópia. Um dos artefatos mais procurados da Bíblia, sem dúvida, é a Arca da Aliança. O lendário objeto foi construído cerca de 3.000 anos atrás, para guardar as tábuas de pedra que continha o famoso 10 Mandamentos que bem conhecemos nos nossos tempos atuais. A arca desapareceu da história depois que o Império Babilônico conquistou os israelitas. Ninguém realmente sabe se foi destruído, capturado ou oculto. Segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança está localizada na Catedral de Santa Maria de Sião, também conhecida como Capela da Arca, em Aksum. A igreja apenas permite que um homem veja a arca, e ele é um monge que atua como guardião do artefato. Embora alguns relatórios afirmem que o objeto Aksum é apenas uma réplica da arca, ninguém mais pode entrar na capela para estudar o artefato, tornando assim um lugar proibido que você e eu gostaria de visitar. Eu gostaria bastante de visitar, né? A Arca da Aliança. Mas quem sabe a gente consegue um dia lá. Número 6. Ilha das Cobras. A cerca de 150 km ao sul do centro de São Paulo fica a Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha das Cobras. A ilha fica a cerca de 40 km da costa do Brasil e os seres humanos são proibidos de entrar na ilha. A ilha recebeu o nome de Ilha das Cobras porque há várias cobras que espreitam a ilha. Os pesquisadores acreditam que há cerca de uma cobra venenosa para cada metro quadrado. A ilha abriga a Lance Hand dourada, uma espécie única de víbora que é uma das mais fatais do mundo. Elas podem chegar a ter mais ou menos 5 metros de comprimento e estima-se que entre 2.000 e 400 dessas cobras mortais ocupem a ilha. Para vocês terem noção, uma Lance Hand é tão venenosa que a pessoa morre 1 hora depois da mordida. Essas víboras são responsáveis por mais morte do que qualquer outra cobra na América do Norte e do Sul. Talvez seja melhor que essa ilha fique bem longe do nosso alcance, né? Eu não tenho vontade de visitar lá. Você tem vontade? Se sim, coloque aqui nos comentários. Número 5. Mina de Diamante Mai. Um dos maiores buracos cavados pelo ser humano é encontrado na Mina Mai, também conhecido como Mina de Diamante Mai. O enorme poço está localizado na Sibéria Oriental e é o segundo maior buraco artificial do mundo. O depósito rico em diamantes foi encontrado em 1955 e agora tem mais de 520 metros de profundidade e mais de 1.200 metros de largura. Joseph Stalin ordenou a construção da mina para satisfazer a necessidade de diamantes da União Soviética. Durante os anos de pico, a mina produzia mais de 10 milhões de quilates de diamantes por ano. A mineração aberta cessou em 2001, mas a mineração subterrânea continua no local. O espaço aéreo acima da mina está fora dos limites para helicópteros, depois que surgiram histórias sobre aeronaves sendo sugadas devido ao fluxo de ar descendente. Mas essas alegações nunca foram provadas. A cidade é estritamente proibida para quem está de fora, portanto não espere ter um vislumbre desse diamante bruto. Número 4. Túmulo de Qin Shi Huang. Nas colinas do centro da China, o primeiro imperador do país permanece há mais de 2 milênios. A tumba secreta de Qin Shi Huang foi descoberta em 1974, depois que alguns agricultores a tropeçaram enquanto cavavam poços. Eles desenterraram um soldado de terracota em tamanho real, mas não perceberam que seria apenas uma das milhares de peças da história no local. Arqueólogos escavaram o local por quase 4 décadas e descobriram cerca de 2.000 soldados de barro. Os cientistas ainda não chegaram ao túmulo central, que contém os restos de Qin Shi Huang. Muitos acreditam que o túmulo está cheio de muitos outros tesouros, como pedras preciosas. As autoridades chinesas são a única autorizadas perto do local, e cabe a elas decidirem se alguém pode entrar ou não nesse túmulo misterioso. Número 3. Cofre global para a semente de Svalbard. A meio caminho entre Noruega e o Polo Norte,
encontra-se o cofre global para a semente de Svalbard. Está escondido dentro de uma montanha em uma ilha remota em Svalbard. É o maior armazenamento de sementes do mundo e abriga caixa de sementes para armazenamento seguro e a longo prazo, em cofres de rochas frias e secas. O cofre contém dezenas de milhares de variedades de culturas alimentares essenciais e mais de 4.000 espécies de plantas. É uma instalação de armazenamento de semente de longo prazo, que foi construída para suportar os efeitos de desastres naturais ou causados pelo homem. O objetivo do cofre é armazenar duplicatas de semente de coleções agrícolas do mundo. Se a guerra nuclear ou o aquecimento global matassem as colheitas, os países poderiam solicitar as sementes para reiniciar seu processo agrícola. Em 2018, o governo norueguês propôs alocar 100 milhões de NOK, aproximadamente 12,7 milhões de dólares, para atualizar o cofre de sementes, para ajudar a proteger o material genético que ele contém. Sei, vamos investir bastante dinheiro para se acontecer um apocalipse zumbi, uma guerra mundial, assim, pra gente pedir a semente para lá ou ir para lá pra gente não morrer de fome. Número 2. Arvoredo Boêmio. Todo mês de julho, um grupo de homens ricos e poderosos se reúne em um acampamento de 2.700 hectares em Monte Rio, Califórnia, por 2 semanas, para realizar reuniões privadas, para apreciar bebidas alcoólicas e sei lá mais o que, né? O Bohemia Grove é o nome do acampamento secreto que pertence ao clube de cavaleiros conhecido como Bohemia Club. Segundo rumores, a única maneira de entrar para ingressar no Bohemia Club é sendo convidado por um dos membros, ou tendo que entrar numa lista gigantesca. Ah, e além disso, há uma taxa de iniciação de $25.000, juntamente com as cotas anuais. Atualmente existem cerca de 2.500 membros, com muitos deles aparecendo para aproveitar o tempo de inatividade no acampamento, que apresenta 108 campos, um lago artificial e um imponente santuário da coruja. Alguns dos membros anteriores e atuais do grupo secreto incluem Gerald Ford, Ronald Reagan e George W. Bush. Número 1. Surtsey, Islândia. Surtsey é uma ilha vulcânica na costa sul da Islândia. É uma das ilhas mais novas do mundo e recebeu o nome de Surtur, deus do fogo nórdico. Em 1963, emergiu do Oceano Atlântico após uma erupção ardente. Colunas de cinzas foram enviadas ao ar quase 9.200 metros, por quase 4 anos após a erupção. O núcleo vulcânico construiu a ilha com elevações em torno de 150 metros. A ilha agora abriga um programa de pesquisa biológica de longo prazo para estudar o processo de colonização de novas terras pela vida vegetal e animal. Foi declarada reserva natural em 1965 e em 2008 a Unesco a declarou Patrimônio da Humanidade. Surtsey é restrito ao público, é aberta apenas para alguns cientistas que estudam a ilha. Eu não tenho interesse em ir lá. E você tem? Escreve aqui no comentário. E aí, nesse vídeo tem algum lugar que você gostaria de visitar? Se sim, escreva aqui nos comentários. E eu espero que tenha gostado desse vídeo, curta esse vídeo, e se inscreva no nosso canal para receber novas atualizações e vídeo novo sobre curiosidades e mistérios do mundo. E te espero no próximo vídeo e um grande abraço.